Está todo mundo me pedindo um vídeo falando exatamente sobre esse estéreo que eu falei no outro vídeo, em Ares. Mas tem um monte, né, de astrólogo já falando desse estéreo, né? E eu sei que isso é super interessante, assim, no coletivo, para entender a energia do momento, né? O clima, astrológico, tudo isso. Mas vamos ser sinceros, né? As pessoas querem saber delas, né? Querem saber onde que isso bate no mapa delas, o que ativa, onde que isso acelera, o que isso pressiona, né? Onde isso muda a minha vida de alguma maneira, né? Então, em vez de falar só do estéreo em Áries, de forma geral, eu quero falar do jeito que realmente faz sentido para a vida real. Pelo ascendente, porque pelo Sol não dá para saber separadamente. Porque isso aqui mostra em que área da tua vida essa concentração em área está acontecendo para você, né? Bom, antes de começar, eu quero falar uma coisa. Trânsito nunca é igual para todo mundo, tá? Depende do seu mapa inteiro, dos graus, dos aspectos, planetas natais, mas olhando pelo ascendente, a gente já consegue entender muito bem qual o setor da vida que está pegando, né? Sendo ativado ou acelerado. Se você soubesse o ascendente, já vai atrás, porque viver só pelo signo solar em trânsito é tipo tentar entender sua vida com a metade do mapa, tá? Até dá, mas fica capenga, né? Muito genérico, tá? Então, vamos lá. A explicação geral, né, do estélio em Áries. Primeiro, vocês têm que entender que o estélio em Áries concentra muita energia num signo que já é naturalmente de ação, de impulso, de coragem, de individualidade, iniciativa, pressa, né? Confronto. Áries é bélico pra caramba. Áries não espera, não amadurece, não amadurece a ideia nem por um segundo, quanto mais por mês, né? Áries sente, vai. Quando vários planetas se juntam ali, a tendência é que a vida peça movimento naquela área que você está. Então, esse não é um trânsito com cara de contemplação, tá? Não é um trânsito de ficar pensando demais, calculando volta para sempre, tentando ter garantias para tudo. É uma energia que empurra você. Às vezes empurra para frente, às vezes empurra para o erro, mas empurra, tá? Pode dar mais coragem? Pode. Pode dar mais autonomia também. Pode fazer a pessoa sair da estagnação que ela está, com certeza, mas também pode trazer impaciência, irritação, impulsividade, né, decisões precipitadas, brigas por ego, reatividade. Então, não é só aí que é maravilhoso fogo, movimento. Fogo também queima, né? E não foi inventado à toa, né? Então, agora, nós vamos ver onde esse fogo cai no seu mapa a partir do ascendente que você tem. Então, quem tem ascendente em Áries, esse estéreo cai na tua casa 1, que fala da identidade, do corpo, da presença, da imagem pública, da postura, do jeito que você age, do seu começo das coisas. Então, para você, esse trânsito é muito pessoal, muito. Não é uma energia acontecendo só fora. Você sente no corpo, você sente na cabeça, na forma com que você se coloca no mundo. Por ser um movimento de recomeço, assim, de reposicionamento, de coragem, para mudar sua imagem, sua atitude, sua forma de existir, você pode ficar com mais iniciativa, mais vontade de decidir por você próprio, menos paciência para se encaixar no que esperam de você também. Só que, junto com isso, pode vir uma intensificação do seu temperamento que você já tem, que é fácil, né? Mais irritação, mais impaciência, mais necessidade de reagir rápido. É o risco que é comprar briga desnecessária só porque você está sentindo tudo isso na máxima potência, tá? Para ascendente em Áries, esse estéreo não passa batido, tá? Ele mexe com você na raiz. É como se a vida dissesse: muda sua postura, muda sua forma de se afirmar, muda a forma como você começa as coisas, você
pode sentir mais coragem, assim, né? Mas também pode sentir mais pressa. É um trânsito de protagonismo, mas cuidado para não transformar protagonismo em impulsividade. Esse trânsito também cobra responsabilidade com o teu corpo físico, com a saúde, com várias coisas relacionadas ao seu corpo, porque a casa não fala do corpo. Então, se você tem ascendente em Áries, pergunta importante para você, tá? Quem você está se tornando agora e o que você está tentando resolver no grito, em vez de resolver com consciência? Boa pergunta. Quem tem ascendente em touro, né? Para ascendente em touro, esse estélio cai na casa 12. E aí, já a energia já fica mais interna, mais psíquica, né? Mais bastidor, encerramento. Então, embora a Áries queira correr, né? No seu caso, pode parecer que muita coisa está acontecendo já por dentro, né? Ansiedade acumulada, irritação, cansaço mental, sensação de que você precisa se afastar de certas situações, fechar ciclos, cortar padrões que já estavam drenando sua energia. É um trânsito que pode trazer necessidade de recolhimento, mas não de um recolhimento passivo, é aquele recolhimento em que a pessoa percebe, eu preciso parar de sabotar meu próprio movimento, principalmente porque Saturno está ali, né? E na casa 12, ele fala de uma autossabotagem que você nem percebe. Também pode ativar inimigos ocultos, tá? Tensões silenciosas, coisas que estavam sendo reprimidas e começam a emergir. Então, para o ascendente em touro, esse estélio não age tanto no palco, mas ali age nos bastidores, sabe? É uma fase de limpeza interna. Tipo assim, encerramento e percepção do que está te drenando. Pode ter muito movimento por dentro, mesmo que por fora pareça que nada aconteceu. Áries aqui traz uma urgência psíquica e você percebe que não dá mais para adiar certos cortes. São cortes? São. Né? Então, para você, o ponto não é sair correndo. O ponto é entender o que você precisa terminar. O que já acabou, né? O que precisa ser liberado e o que está consumindo sua energia em silêncio. É finalização de ciclo mesmo, né? Para quem tem um ascendente em gêmeos, né? Esse estélio cai na casa 11. Fala de amizades, de grupos, de redes, de projeto, pertencimento, planos. Então, esse trânsito pode ativar muito sua vida social, tá? Sua participação em grupos, seus posicionamentos dentro de coletivo e também seus objetivos a longo prazo. Tá? Pode ser uma fase que você sinta mais coragem de se mostrar, de se conectar com as pessoas, liderar projetos, entrar em novos cursos, em novos meios, fazer novas amizades, só que também pode trazer atrito com amizades, tá? Rompimento com grupos em que você não se conhece mais, impaciência com dinâmicas coletivas, né? É como se você começasse a se perguntar assim, com quem eu quero construir daqui para frente? Faz uma limpeza, né? Nessa área da tua vida. Para de andar com gente que não te acrescenta nada, né? Aí, para ascendente gêmeos também, ele acende a casa dos grupos, das amizades, dos planos futuros. Você pode ganhar um impulso para novos projetos, novas conexões, mas também pode perder a paciência, tá? Com o ambiente onde você já não cabe mais. Nem toda amizade sobrevive, tá? Quando você muda de direção. Se priorize, tá? Nessa fase. Então, esse trânsito pode mostrar muito claramente quem caminha com você, quem ficou para trás e quais planos realmente têm a sua energia nesse momento. E vamos combinar que você tem uma baita energia, né, Gêmeos, na casa 11. Para ascendente em Câncer, esse estélio cai na casa 10, uma das casas mais visíveis do mapa, né? É o meio do céu. Então, essa coisa pega em carreira,
em meta, imagem pública, autoridades que você exerce ou que você recebe, reconhecimento também. Esse trânsito, ele é muito forte na parte de ambição, né? É um movimento profissional forte, necessidade de você se posicionar, de assumir alguma liderança, de tomar decisão sobre trabalho e direção de vida. Você pode sentir uma urgência de crescer, de aparecer mais, coisa que câncer não gosta muito, né? O câncer típico. De deixar sua marca, perdão. Só que, junto com esse risco de conflito com chefia também, pressa profissional, desgaste por excesso de cobrança, uma vez que Saturno está ali, né? E atividade diante de autoridade, se vendo, às vezes, muito mais autoridade do que o próprio chefe, ou se sentindo mais capaz, né? Então, pode ser um momento que você simplesmente não aguenta ficar pequeno demais para a sua própria trajetória, né? Para ascendente em câncer, esse estélio pega na sua carreira e na imagem pública que você passa. É um trânsito que pede posicionamento. Então, se você vem de um lugar onde você não se posicionou, a tendência é você sair desse emprego, dessa carreira. Mas, se você vem se posicionando, vem percebendo, e vamos dizer assim, pagando os tributos que Saturno pede nessa área, não só Saturno, porque tem um monte de planeta ali, tem Netuno, né? Então tem muita dissolução, né? Você pode sentir mais coragem, né? Coragem para quê? Para assumir uma direção, também para menos tolerância, sabe? Para lugares onde você está subaproveitado. Então, Ares na 10 pede ação, autonomia, visibilidade, né? Coisa que você não gosta muito, né? Então, observa onde que a tua vida profissional está pedindo iniciativa. E é onde você pode estar reagindo por pressão em vez de agir por estratégia. Não deixa ninguém te pressionar. Para quem tem ascendente leão, já esse estélio cai na casa 9, que é a casa das crenças, dos estudos, das expansões, do sentido das viagens, da visão de mundo, da justiça também. Então, esse trânsito pode mexer muito com a sua mente, com a sua filosofia de vida, com a sua vontade de estudar algo novo, ensinar, publicar, viajar, ver novos horizontes, expandir, mudar de país, mudar de cidade. Você pode estar numa fase de muita convicção, muita clareza sobre aquilo que você acredita. Você pode mudar de fé, de religião também. Muita vontade de defender ideias também. E, é claro, o risco é de virar um debatedor ambulante, né? Porque Ares na 9, às vezes, acha que descobriu a verdade do final do universo, né? Numa terça-feira à tarde, sabe assim? O dono da verdade, que é muito da casa 9. Também pode ser um momento de coragem para sair da zona conhecida e zona de conforto, né? E buscar experiências que ampliem a sua vida, expandir seus horizontes, né? Se arriscar um pouco mais. Então, para você que tem ascendente leão, ele ativa a expansão, estudo, crença, direção de vida, viagens, né? Pede para abrir caminhos, para não só caminhos mentais, mas caminhos geográficos, né? Como eu falei. Você pode sentir mais vontade de aprender, de ensinar, viajar, mudar sua forma de enxergar a vida, mas cuidado com as certezas inflamadas demais, tá? Então, não vai virar um Zé Palestrinha, né? Que nem falam. Que corre esse risco, né? Porque Ares já é o movimento. E a casa 9 é das certezas, né? Então, a pergunta aqui é: o que você está querendo crescer na sua visão de mundo e onde você pode estar confundindo convicção com rigidez, tá? Para quem tem ascendente em virgem, né?
Para ascendente em Virgem, esse estélio cai na casa 8, uma casa intensa, casa de transformação profunda, crise, desapego, intimidade, vulnerabilidade, recursos compartilhados, dívidas, perdas, renascimento, impostos, sexo, caixa preta da nossa própria cabeça. Então, esse não é um trânsito leve, não necessariamente ruim, mas intenso. Pode mexer com controle, autocontrole, confiança, dependência emocional, dinheiro compartilhado, herança, dinheiro do cônjuge também, acordo, sexualidade, profundidade emocional, né? Você pode sentir assim, necessidade de romper uma versão sua que já não te serve mais, já que a casa 8 também fala de morte, às vezes simbólica, né? Uma morte simbólica que não faz isso com uma delicadeza, sabe? Mostra o que está emperrado, o que está mal resolvido, e aquilo que você tenta controlar porque tem medo de perder. E como é a casa de Plutão, análoga a Plutão, Áries ali, Saturno ali, tudo ali na tua vida pode indicar que você vai ter que passar por uma mudança profunda, que você já está adiando faz tempo, que coisas que você está querendo segurar que não valem a pena, sabe? Só tem que tomar cuidado para impulsividade em assuntos delicados, tá? Para quem tem ascendente virgem, ele cai numa área transformadora. Então, é uma transformadora meio imposta, sabe? Não é um trânsito superficial, tá? Ele pede verdade emocional, e quantas pessoas têm essa coragem de se enfrentar emocionalmente, né? Pode ativar temas de intimidade, confiança, controle, recursos compartilhados, que é recurso do cônjuge, do sócio, da sociedade também. Pode ter também uma crise ali naquela área, né, que é a área a casa 7, casa 8, ela é dos recursos que você compartilha não só com o marido, o namorado, mas também de sociedades, né? Pode ativar tema de intimidade, confiança, controle, recursos que você tem que acertar as contas, né? É o momento de atravessar, tá? Não é fingir que não está acontecendo nada. Principalmente se você já sabe o que está acontecendo e se você já vem de um momento assim, onde você tem essa consciência, tá? O ascendente em Libra, aí esse estélio cai na casa 7. É a casa das relações, das parcerias, dos contratos, das alianças, dos espelhos. É aquilo que eu me enxergo, né? Aquilo que é do outro. Então, aqui o tema é muito mais claro. É o outro, diz respeito ao outro. Bem diferente da casa 1, que sou eu, meu corpo. A casa 7 é o outro, né? É a casa análoga a Libra. Fala de relacionamentos amorosos, relações profissionais, sociedades, vínculos importantes. Só que, como Áries na casa oposta, né, do seu ascendente, esse trânsito pode trazer pessoas mais intensas para a sua vida, tá? Para se relacionar, tá? Mais diretas, mais reativas, ou fazer você viver as relações com mais confronto e menos diplomacia. Pode ser um momento também de decisões importantes nos relacionamentos. Começar, terminar, redefinir, reposicionar, colocar limite, encarar verdades. Talvez pode mostrar o quanto você tem cedido demais e agora precisa recuperar sua autonomia dentro da relação. É a hora de avaliar essa questão do outro, né? E esse outro não necessariamente precisa ser relacionamento, tá? Como eu falei. Esse estélio mexe diretamente com isso que eu falei, parceria, relacionamento, coloca o outro em evidência na sua vida, mas também mostra como você se posiciona diante desse outro.
traz mais paixão, mais confronto, mais definição também. Uma relação boa, ela aguenta a verdade. Uma relação frágil, ela treme como quando você começa a se definir, se afirmar, se posicionar, né? Então, existe muito de sinceridade, de verdade, né? Se você está numa parceria, é esperado de você que você fale, pelo menos se comunique, mesmo que seja para magoar o outro. E, geralmente, o ascendente em Libra, ele foge de confronto, né? Ele foge de briga, ele prefere esconder as coisas do que ter que confrontar outra pessoa, né? Confronto para Libra é desconfortável demais, então ele bota tudo a perder, porque às vezes ele vai esconder alguma coisa e o outro vai ficar muito mais decepcionado e magoado do que se ele tivesse falado, né? Essa é uma questão para quem tem ascendente em Libra, né? Às vezes fugir do confronto não é a melhor saída, né? E isso também é um pouco subestimar esse outro, achar que ele não vai entender você, achar que ele não vai te perdoar ou achar qualquer coisa assim, né? Então, o que esse trânsito está te mostrando sobre equilíbrio, vínculo e individualidade, tá? Que vai ser difícil, vai, para todo mundo, né, em cada área que eu estou falando. Mas, geralmente, para quem tem ascendente Libra, que o relacionamento é importante, Áries nessa casa vai magoar bastante, assim, é uma ferida, né, na casa do outro. Enfim, o ascendente em Escorpião, esse stellium vai cair na casa 6, né, que é a casa da rotina, do trabalho, das doenças também do corpo, da saúde, da organização, dos hábitos, das demandas do dia a dia, da pessoa que serve muito e às vezes não olha para ela, né? Trabalha demais e ajuda muitos outros, né? Pode acelerar muito sua vida prática, mas mais tarefa, mais cobrança, mais ritmo, mais urgência, só que você pode sentir vontade de reorganizar tudo. Produzir mais, resolver pendência e mudar hábitos. Resolver pendências por quê? Porque é uma coisa que às vezes empaca, né, a casa 6. Como ela é uma casa da rotina, se sair da rotina um pouco, desestabiliza tudo. Então, por outro lado, a casa 6 também fala do corpo físico. E Áries aqui pode dar sinal de inflamação, de febre, irritação, estresse, exaustão por excesso de pressa. E é o clássico trânsito que faz a pessoa querer resolver a vida inteira numa semana. E depois se perguntar por que ela está esgotada, sabe? É um trânsito de aceleração, né? Aceleração no sentido de sair da rotina mesmo. Pode entrar num modo muito produtivo, mas precisa observar o custo disso no corpo, tá? Nem tudo urgência é real. E às vezes é só ansiedade vestida de produtividade, né? E às vezes também é teimosia disfarçada de persistência, né? Então, presta atenção de como você organiza a tua energia, seu dia a dia, sua rotina, né? Porque esse trânsito, ele pede ação, mas não pede autodestruição sua, funcional. Para quem tem ascendente Sagitário, esse estéreo cai na casa 5, né? A casa muito viva de criatividade, de romance, de prazer, de expressão de filho, de desejo, de autoria, né? Então, essa energia de Áries, ela funciona muito bem em vários sentidos. Ela pode aumentar a sua coragem criativa, um pouco de vontade de se arriscar em certas áreas, vontade de se expor, de se mostrar, de viver paixões, de criar projetos novos, experimentar mais, divertir, se arriscar. Pode falar também de filhos, né? Gravidez, coisas assim.
Pode ficar mais magnético também, mais espontâneo, mais expressivo, que é a casa análoga Leão, né? Mas também pode agir por impulso, tá? Em romance, você pode exagerar no ego, querer validação imediata, aquela coisa de ficar entediado também muito rápido. É um trânsito bom para criar, para lançar, para usar, só não precisa transformar toda emoção em evento. Por que está tudo ambíguo assim, né, em todas as casas? Porque são muitos planetas lá, né? Eu vou mostrar para vocês aonde que eles estão, assim, criando esses impasses, né? Então, o que está pedindo expressão genuína na sua vida? Qual é o talento que você, às vezes, não pôs em prática? E aonde você pode estar agindo só pela adrenalina, né? Não vai te levar em lugar nenhum isso, né? Tem que ter foco. Onde tem Saturno, ele pede foco, disciplina, essas coisas, né? Para quem tem ascendente Capricórnio, esse estélio cai na casa 4, que é a casa da base emocional, das raízes da sua família. Do passado, da tua estrutura interna, da família de nascimento, né? Então, esse trânsito pode mexer profundamente com assuntos de lar, família, moradia. Você pode mudar de casa, convivência doméstica, pode perder alguém importante na família também, né? Pode também ter questões emocionais que voltam à tona, questões antigas, brigas de família antiga, né? Que pode voltar, se não ficou bem resolvido, né? Pode ser fase de mudança de casa, como eu falei, de reforma, e de tensões familiares também, necessidade de impor limite dentro da família, sabe? Ou simplesmente rever o que te dá segurança, porque a casa 4 fala de segurança também, né? Ares pode fazer você reagir muito rápido em assuntos emocionais, e são coisas que você, às vezes, não... Você está evitando de falar ou se posicionar, né? E como ela fala da base de tudo, e ela fala dos filhos também, na casa 4, tudo isso tende a pegar em pontos muito sensíveis. Família é sempre um ponto sensível, né? Segurança emocional, tudo isso pode ser um período de redefinição, de limite dentro do espaço íntimo. Nem toda estrutura merece ser preservada, às vezes é só porque é antiga, às vezes você já está caindo, você acaba de derrubar uma fase dessa. Você tá... Então, observe o que precisa mudar na sua base, na sua estagnação familiar, vamos dizer assim, para a sua vida conseguir avançar com mais verdade. Para quem tem ascendente em aquário, esse stellium cai na casa 3, que é ligada à mente, a comunicação, os deslocamentos, os estudos básicos, os irmãos, a vizinhança, trocas e rotina mental. Assim. Então, esse é um trânsito de aceleração mental. Você pode pensar mais rápido, falar mais, produzir mais, estudar, escrever, se comunicar com mais assertividade, mas também pode ficar mentalmente agitado, impaciente, reativo, né? Pode trazer discussão, como é que fala? Tipo, entrave de comunicação. Você fala uma coisa e é interpretado de outra, né? Pode ter corte, né? Então, tipo assim, você está tentando falar uma coisa e a necessidade do que é para dizer você está guardando, né? É ótimo para conteúdo, para lançamento, estudo, comunicação mesmo, direta. E é péssimo para mandar áudio nessa fase, né? Principalmente no áudio da irritação, e depois ouvir de novo com aquela vergonha espiritual, né? Então, para a semente aquário, esse estéreo ativa a mente e a comunicação. É movimento intelectual e verbal, e você pode ganhar bastante coragem, sabe, para estudar, ensinar, produzir conteúdo,
Mas vale cuidar da impulsividade na fala, cuidado do que você fala. É tipo Mercúrio retrógrado, né? Então, a pergunta é, você está usando sua voz com clareza ou você está só descarregando pressa em forma de palavra, né? Para quem tem ascendente em peixes, esse estélio cai na casa 2. Ele fala de dinheiro, de recurso, de autoestima, de valor, né? De segurança material, a casa da grana. E daquilo que você constrói. E também dos seus valores, valores mesmo, pessoal. Então, esse trânsito pode ativar muitas questões financeiras, decisões financeiras, práticas, busca por independência financeira, novas formas de ganhar dinheiro, mais iniciativa material, mas também pode mexer com a autoestima, tá? Porque a casa 2 não fala só do que você tem, fala também do quanto você sente que você vale. Então, aquela pessoa que tem autoestima baixa, nessa hora, é confrontada a ver isso, fazer uma terapia, de repente, né? Porque o Ares aqui, ele dá um impulso para você correr atrás do próprio sustento, cobrar mais, se afirmar materialmente, começar algo novo em relação a dinheiro, mas também pode levar a gastos impulsivos, decisões precipitadas, ansiedade por estabilidade, né? Esse estéreo mexe com dinheiro, né? O seu valor pessoal e a sua segurança. Cuidado com impulsividade financeira, com agir por insegurança, tipo sair gastando o que não tem, que pode se arrepender muito com Saturno ali, tá? Então, observa como que você está construindo valor na sua vida. E quais são os seus valores que você quer manter, né? E aonde você precisa parar de se subestimar. Isso é super difícil, né? Bom, no geral, tá? O estéreo em Áries, ele coloca fogo em alguma área da vida, mas não para todo mundo no mesmo lugar, entendeu? É por isso que tem que olhar para o ascendente, faz tanta diferença, porque aí cai em cada um, cai numa casa. Porque daí a gente para de falar só do clima geral do mundo e começa a entender onde esse trânsito está pedindo atitude, que é uma palavra ariana, né? Coragem, também, que é uma palavra ariana. Corte, iniciativa, presença, novos começos, né? Mas tem que lembrar que Áries é impulso, tá? Impulso sem consciência vira atropelo e arrependimento também. Então, a ideia não é só agir rápido, é agir com verdade. Se for a tua verdade, vai para cima. Se você quiser, comenta aqui, né, o ascendente, o que você tem, o que você já... Se você já está sentindo isso na prática, porque daí eu gosto de ver os trânsitos, como eles se manifestam na vida das pessoas, né? Não no seu mapa bonitinho, mas na vida real, né? No papel, todo mundo... porque no papel, né, todo mundo parece muito evoluído, né? Bom, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês, né? Para deixar um pouco mais claro a cada um onde vai cair essa etapa do mundo, né? É uma coisa muito especial, né? Que tende a fazer a gente acelerar tudo, e o pior é lidar com as pessoas aceleradas, tentar manter sua calma numa hora onde todo mundo está irritado, nervoso. Então, é um desafio, sim, é um desafio, né? E eu gostaria de que vocês comentassem aí para mim como é que está isso e a gente vai se falando. Um beijo, até mais.